Você já acordou no meio da madrugada sem entender o motivo, com o coração acelerado, pensamentos agitados, ou uma sensação estranha de que algo estava acontecendo no mundo espiritual? E se eu te dissesse que talvez não seja insônia, talvez seja um convite? A madrugada carrega um mistério que poucos compreendem e muitos ignoram. Enquanto o mundo dorme, há um silêncio que não é vazio, é sagrado. Há uma atmosfera diferente, mais sensível, mais profunda, mais propícia para ouvir a voz de Deus. E aqueles que descobrem o poder da oração nesse horário nunca mais oram da mesma forma. A maioria das pessoas ora quando pode, mas os que experimentam transformação profunda aprendem a orar quando quase ninguém está acordado. A madrugada não é apenas um horário no relógio, é um território espiritual. É o momento em que as distrações cessam, o barulho diminui, as notificações silenciam e a alma fica exposta diante de Deus. Durante o dia, nossas orações competem com compromissos, pressa, preocupações e ruídos. Na madrugada, não há plateia, não há performance, não há aparência. Só você e Deus. E é nesse ambiente que nascem decisões que mudam destinos. A Bíblia nos mostra repetidamente homens e mulheres que buscaram a Deus antes do amanhecer. Não porque era uma regra religiosa, mas porque compreenderam que existe um segredo na intimidade. A madrugada revela o que realmente ocupa o nosso coração. Quando você escolhe levantar enquanto todos dormem, você está dizendo ao céu que Deus é prioridade, não sobra de tempo. E prioridade move o coração de Deus. Existe algo poderoso no sacrifício silencioso. Levantar da cama quando o corpo quer continuar dormindo. Dobrar os joelhos quando a mente está cansada. Falar com Deus quando ninguém está vendo. Isso constrói força espiritual. Isso cria disciplina. Isso gera sensibilidade. A oração da madrugada não é sobre misticismo, é sobre entrega. É sobre declarar que sua dependência de Deus é maior que seu conforto. Talvez você esteja vivendo batalhas que ninguém vê. Ansiedade escondida. Medos que você não compartilha. Dúvidas que você tenta sufocar durante o dia. A madrugada é o lugar onde máscaras caem, onde lágrimas descem sem constrangimento, onde palavras saem sem filtro. E Deus trabalha exatamente nesse ambiente, porque Ele não transforma personagens. Ele transforma corações quebrantados. Há pessoas que só experimentaram libertação verdadeira quando começaram a orar na madrugada, porque nesse horário há menos interferência emocional e mais clareza espiritual. A mente desacelera, o coração se aquieta, a alma se expõe, e quando a alma se expõe, Deus responde. Mas entenda algo importante, não é o horário que tem poder, é a disposição. O poder não está no relógio marcando 3 da manhã. O poder está no coração que decide buscar. Porém, a madrugada favorece essa busca porque exige esforço. E esforço revela fome. E Deus responde fome espiritual. Quando você ora na madrugada, você não está apenas pedindo coisas. Você está se alinhando, está ajustando pensamentos, está reorganizando prioridades, está declarando guerra contra aquilo que tenta te dominar. Enquanto muitos estão vulneráveis espiritualmente dormindo sem cobertura, você está fortalecendo sua casa, sua mente, sua família. Existe uma batalha invisível acontecendo todos os dias. Pensamentos negativos, ataques contra sua identidade, tentações sutis, desânimo. E muitos desses ataques são neutralizados quando você começa o dia, antes do sol nascer, colocando sua vida diante de Deus. A oração da madrugada não é apenas defesa, é estratégia. Quantas decisões erradas poderiam ser evitadas se houvesse mais oração antes do amanhecer? Quantas discussões seriam evitadas? Quantos impulsos seriam controlados? Quantos medos seriam dissipados? A madrugada cria espaço para Deus falar antes que o mundo fale com você. E aqui está algo profundo. Quando você busca a Deus enquanto o mundo dorme, você começa o dia espiritualmente à frente. Você não reage ao caos. Você responde com sabedoria. Você não entra em pânico. Você permanece firme. Você não se desespera, você confia. Talvez você esteja esperando uma grande mudança externa, mas o que Deus quer fazer começa internamente. A oração da madrugada fortalece sua mente,
treina sua disciplina, aumenta sua sensibilidade espiritual e, acima de tudo, constrói intimidade. Intimidade não nasce em público. Intimidade nasce no secreto, e a madrugada é o secreto dentro do secreto. Se você já acordou de repente durante a noite, talvez não seja coincidência. Talvez seja um chamado. Não ignore. Não vire para o outro lado automaticamente. Pergunte: Deus, o Senhor quer falar comigo? Às vezes, uma simples resposta pode mudar o rumo de um problema que parecia sem solução. E não pense que você precisa orar por horas no começo. Comece com sinceridade. 5 minutos reais valem mais que 1 hora distraída. Fale sobre seus medos. Confesse suas fraquezas. Apresente seus planos. Fique em silêncio. Escute. A madrugada é um campo fértil para revelações silenciosas. Mas prepare-se. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais oposição você pode sentir. Sono pesado, distrações, desânimo, pensamentos dizendo que não vale a pena. Isso não é coincidência. Toda disciplina espiritual enfrenta resistência. Persistência é a chave. Imagine o impacto se você transformar a madrugada no seu altar pessoal. Um lugar onde decisões são tomadas, onde lágrimas são sementes, onde promessas são renovadas, onde forças são restauradas. A oração da madrugada não muda apenas circunstâncias, ela muda você. E quando você muda, tudo ao redor começa a se alinhar de forma diferente. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: eu aceito o chamado da madrugada. Declare isso. A declaração fortalece decisão. E se você deseja crescer espiritualmente, de forma profunda e verdadeira, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal, porque vamos mergulhar nos mistérios espirituais que acontecem especificamente entre meia-noite e o amanhecer, e você vai entender por que tantas transformações começam quando o céu ainda está escuro. Existe algo que quase ninguém fala sobre a oração de madrugada. Ela revela quem você é quando ninguém está olhando. Durante o dia, somos pressionados por expectativas, responsabilidades e aparências. À noite, principalmente naquelas horas silenciosas, entre meia-noite e o nascer do sol, não há palco, não há audiência, não há distrações sociais. Só existe você, sua consciência e Deus. E é nesse espaço que as transformações mais profundas começam a acontecer. A madrugada expõe nossas prioridades. Se conseguimos acordar cedo para compromissos, para viagens, para resolver problemas urgentes, mas nunca encontramos tempo para Deus, isso revela algo. Não é acusação, é consciência. A oração de madrugada não é sobre religiosidade, é sobre relacionamento. Relacionamento exige tempo. E tempo oferecido em silêncio, quando o corpo quer descansar e a mente quer desligar, é uma oferta poderosa. Muitos dos maiores avanços espirituais na vida de uma pessoa começam quando ela decide estabelecer um altar invisível na madrugada, um lugar fixo, um horário reservado, uma decisão firme. Não importa se é meia-noite, 2 da manhã, 4 da manhã. O importante não é o número no relógio, é a constância. Porque constância constrói autoridade espiritual. Você já percebeu como os pensamentos parecem mais intensos à noite? Às vezes as preocupações ficam maiores, os medos ganham voz. O passado tenta reaparecer. Mas e se, em vez de permitir que esses pensamentos dominem você, você os transformasse em oração? Em vez de lutar sozinho contra a ansiedade, você ajoelhasse e entregasse tudo a Deus? A madrugada pode ser o momento mais vulnerável da sua mente, mas também pode se tornar o momento mais poderoso da sua fé. Há batalhas que não se vencem apenas com esforço humano. Há situações que não se resolvem apenas com estratégia, inteligência ou experiência. Existem lutas espirituais invisíveis, conflitos internos profundos, ciclos repetitivos, que só são quebrados quando há intercessão consistente. E a madrugada é terreno fértil para isso. Enquanto muitos dormem, você pode estar fortalecendo sua casa espiritualmente. Pode estar cobrindo sua família em oração. Pode estar pedindo direção antes de decisões importantes. Pode estar quebrando cadeias emocionais que vêm de anos. Pode estar declarando vida onde antes havia desânimo. Existe algo extremamente significativo em começar o dia antes que ele comece oficialmente.
Quando você ora na madrugada, você não está apenas pedindo proteção. Você está alinhando sua mente ao céu antes que o mundo tente moldá-la. Durante o dia recebemos opiniões, críticas, notícias, pressões e distrações. Na madrugada você recebe direção. Você recebe paz. Você recebe clareza. E há um detalhe que poucos percebem. A oração constante na madrugada começa a mudar sua percepção espiritual. Você passa a perceber coisas antes que aconteçam, discernir ambientes, identificar decisões que não são boas para você, sentir quando algo não está alinhado com o propósito de Deus. Isso não é superstição, é sensibilidade espiritual desenvolvida pela intimidade. Mas é preciso disciplina. Nos primeiros dias pode ser difícil. O corpo resiste, o sono pesa, a mente questiona. Você pode pensar que não está sentindo nada extraordinário, mas a transformação não começa no sentimento. Começa na decisão, e toda decisão repetida vira hábito. E todo hábito molda caráter, e caráter espiritual forte sustenta qualquer tempestade. Existe também algo muito humano na oração de madrugada. Ela nos ensina dependência real. Durante o dia, muitas vezes nos sentimos capazes, resolvemos problemas, organizamos tarefas, tomamos decisões, mas na madrugada, quando estamos sozinhos e frágeis, entendemos que precisamos de Deus para absolutamente tudo. Essa consciência gera humildade, e humildade atrai graça. Quantas vezes você já tentou resolver algo sozinho e só depois buscou a Deus? E se a ordem fosse invertida? E se antes de qualquer decisão importante, antes de qualquer conversa difícil, antes de qualquer mudança significativa, você buscasse a direção divina na madrugada? Imagine o quanto de desgaste emocional seria evitado. A oração nesse horário também nos ensina silêncio. Nem toda oração precisa ser cheia de palavras. Às vezes, ficar em silêncio diante de Deus é mais poderoso do que falar por horas. É no silêncio que ouvimos ajustes internos. É no silêncio que entendemos onde estamos errando. É no silêncio que recebemos convicções suaves, mas profundas. E aqui está algo que pode mudar sua forma de enxergar esse hábito. A madrugada é um ambiente de guerra espiritual, mas também é um ambiente de construção espiritual. Enquanto você ora, você está edificando algo invisível, está fortalecendo sua fé, está treinando sua mente para confiar, está desenvolvendo resistência emocional. Pessoas que cultivam a oração de madrugada não se tornam perfeitas, mas se tornam mais estáveis. Não deixam de enfrentar problemas, mas enfrentam com postura diferente. Não deixam de sentir medo, mas o medo não as domina, porque já passaram horas conversando com Deus antes do sol nascer. Se você sente que sua fé está fraca, talvez o que falte não seja mais informação, mas mais intimidade. E intimidade exige tempo isolado. A madrugada oferece esse isolamento natural. É como se o próprio ambiente colaborasse para que você se concentre no que realmente importa. Talvez você esteja enfrentando uma fase difícil agora. Decisões incertas, caminhos confusos, emoções desorganizadas. Antes de procurar respostas em todos os lugares, experimente buscar na madrugada. Experimente separar alguns dias para esse propósito. Não como obrigação, mas como entrega. Não como ritual, mas como relacionamento. E se esta mensagem está despertando algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu vou buscar a Deus na madrugada. Não escreva por impulso. Escreva como compromisso. Porque decisões públicas reforçam compromissos internos. Curta este vídeo se você deseja fortalecer sua vida espiritual de verdade. E inscreva-se no canal porque vamos aprofundar nos resultados práticos e transformações reais que acontecem quando a oração de madrugada deixa de ser tentativa e se torna estilo de vida. Existe um momento em que a oração de madrugada deixa de ser esforço e se torna necessidade. No começo você acorda por disciplina, depois você acorda por desejo, e então chega um ponto em que você acorda porque sente falta. Falta daquele silêncio sagrado, falta daquela conversa sincera, falta daquela paz que só existe quando o mundo ainda está escuro e Deus parece mais próximo do que nunca. A transformação mais poderosa da oração de madrugada não está apenas nas respostas que você recebe, mas na pessoa que você se torna.
Você começa a perceber que não reage como antes. Aquilo que antes tirava sua paz, agora não tem o mesmo poder. Situações que antes provocavam explosões, agora encontram equilíbrio. Você não ficou mais frio, você ficou mais firme. E firmeza espiritual nasce no secreto. A madrugada é como uma oficina invisível, onde Deus trabalha em detalhes que ninguém vê. Ele ajusta pensamentos, corrige intenções, cura memórias, fortalece convicções. E tudo isso acontece longe dos aplausos, longe da exposição, longe da validação humana. É um trabalho silencioso, mas profundo. Há algo extremamente poderoso em entregar a Deus as primeiras horas do seu dia. Não apenas por simbolismo, mas porque isso define a atmosfera das próximas horas. Quando você começa o dia em rendição, você carrega essa postura para cada conversa, cada decisão, cada desafio. A oração da madrugada não termina quando você levanta do chão. Ela continua influenciando suas atitudes. Talvez você esteja lutando contra ciclos repetitivos, erros que se repetem, pensamentos que insistem em voltar, comportamentos que você já prometeu abandonar. A oração consistente na madrugada começa a enfraquecer esses ciclos, porque quanto mais tempo você passa na presença de Deus, menos força o padrão antigo tem sobre você. E aqui está algo profundo. A madrugada também revela o que precisa ser confrontado. Durante o dia conseguimos nos distrair. À noite, especialmente no silêncio, a verdade aparece. Às vezes Deus não fala algo novo. Ele apenas traz à tona aquilo que você já sabe, mas tem evitado enfrentar. E esse confronto não é para condenar, é para libertar. Muitos querem resultados visíveis, sem investir em raízes invisíveis. Mas toda árvore forte tem raízes profundas. A oração da madrugada é raiz, é estrutura, é base. Quando as tempestades chegam, e elas sempre chegam, quem tem raiz permanece. Quem não tem se desespera. Existe também um nível de confiança que só nasce quando você aprende a depender de Deus antes de depender das circunstâncias. Quando você passa madrugadas entregando seus medos, você começa a perceber que o medo perde intensidade. Quando você entrega seus planos, aprende a aceitar ajustes. Quando você entrega suas dores, descobre que pode suportar mais do que imaginava. A oração de madrugada não elimina problemas automaticamente, mas altera sua postura diante deles, e postura muda resultados. Porque decisões tomadas com calma são diferentes de decisões tomadas em pânico. Palavras ditas com equilíbrio são diferentes de palavras ditas sob pressão. A madrugada constrói esse equilíbrio. E há algo ainda mais profundo. Quanto mais você ora nesse horário, mais você aprende a ouvir. Não apenas ouvir a Deus, mas ouvir sua própria consciência com clareza. Você passa a distinguir entre emoção e direção, entre impulso e propósito, entre desejo momentâneo e chamado verdadeiro. A vida moderna nos treina para correr. A madrugada nos ensina a parar. E parar é um ato de coragem. Parar para refletir. Parar para alinhar. Parar para perguntar: Deus, isso está no caminho certo? Essa pausa estratégica evita muitos arrependimentos futuros. Talvez você esteja esperando que algo extraordinário aconteça de forma repentina, mas muitas transformações acontecem de maneira acumulativa. Uma madrugada após a outra, uma oração após a outra, um ajuste após o outro. E quando você olha para trás, percebe que se tornou alguém mais forte, mais equilibrado, mais sensível espiritualmente. E existe também a dimensão da intercessão. Quando você ora na madrugada, não apenas por você, mas por outros, algo muda dentro de você. O ego diminui, a compaixão aumenta. Você começa a carregar pessoas em oração. E isso cria um senso de responsabilidade espiritual que amadurece sua fé. A oração de madrugada também ensina perseverança. Nem todas as respostas vêm rapidamente. Nem todos os pedidos são atendidos no tempo que você gostaria. Mas cada madrugada fortalece sua confiança. Você aprende que relacionamento não é baseado apenas em receber, mas em permanecer. Chega um momento em que você entende que a maior recompensa da oração não são as coisas que você pede, mas a presença que você sente, a paz que invade, a segurança que permanece.
A certeza silenciosa de que você não está sozinho. Talvez agora você esteja pensando se é capaz de manter essa disciplina. A resposta é simples. Não comece tentando ser perfeito. Comece sendo consistente. Escolha um horário possível. Prepare seu ambiente. Desligue distrações. E vá, mesmo quando não sentir nada extraordinário. Porque fidelidade precede experiência. Imagine daqui a alguns meses, olhando para trás e percebendo que sua mente está mais estável, suas decisões mais firmes, sua fé mais madura. Isso não acontece por acaso. Acontece por prática. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva agora nos comentários: a madrugada será meu altar. Declare isso com convicção, não como emoção passageira, mas como decisão consciente. Curta este vídeo se você deseja viver uma fé mais profunda e real. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que desafiam, fortalecem e despertam sua vida espiritual. E compartilhe com alguém que precisa transformar suas noites de ansiedade em madrugadas de propósito. Porque quando você decide buscar a Deus, enquanto o mundo dorme, você descobre que nunca esteve sozinho. E a escuridão da madrugada deixa de ser medo e se torna encontro.